Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Olá, está começando o programa Fazendo Esperança desta semana. E hoje nossa temática está um pouco diferente, não é mesmo, Jamaica? Sem dúvida, Indira. Hoje vamos falar da importância do esporte para a vida de nossos acolhidos e também apresentar uma iniciativa muito bacana, que é a prática do judô da Fazenda da Esperança. As aulas estão sendo realizadas nas fazendas de Santa Branca e aqui em Guaratinguetá, ambas localizadas no interior de São Paulo. Muito legal, né, Jamaica? O judô é uma arte marcial e seu nome significa caminho suave. Esse esporte ajuda no desenvolvimento do caráter e da disciplina dos praticantes e oferece inúmeros benefícios físicos, mentais e emocionais. Nossa plateia hoje, Indira, está cheia de judocas. E para conversar conosco sobre esse projeto, convidamos os senseis Mário César, André e Sueno. Vou lá buscar, então. Sejam muitos bem-vindos, senseis. Para começar, nós queremos saber o que significa sensei, porque aqui tem sensei André, sensei Sueno e sensei Mário. Fala para nós o que significa sensei. Sensei é a palavra em japonês que é aquele que ensina, né? O professor. É uma alegria tê-los aqui com a gente, né? E a prática da atividade física é importante para todas as pessoas, contudo, para quem passa pelo processo de recuperação. Ela é essencial, pois promove mais saúde para o corpo e possui impactos positivos para a saúde mental, reduzindo o estresse e a ansiedade. Isso mesmo, Indira. Tendo isso em mente, gostaria de me direcionar ao sensei André. André, conta para nós como teve esse início desse projeto. Tudo começou na minha infância, né? Eu passava as minhas férias de verão na casa dos meus avós maternos. E naquela época a criançada ainda jogava bola na rua, jogava vôlei, né? Tinha mais, vamos dizer, mais independência, né, do que está hoje. E aí eu lembro que a partir das 11h30, meio-dia, formava uma fila na frente da casa dos meus avós. E eu não entendia muito bem, eu era pequeno. Um dia mais tarde eu perguntei, falei, tia, o que são aquelas pessoas que cada vez cresce mais o número na frente da casa dos avós? E aí eu percebi que os meus avós eles estavam dando almoço, né, para as pessoas de rua. E ali suscitou no meu coração que algum dia eu pudesse continuar o trabalho deles, só não sabia como, né? E aí conheci o sensei Marinho, há 27 anos que estamos juntos, né? E aí bati um papo com ele, falei, sensei, eu queria começar um trabalho de dar aula, né? Ele falou, André, você tem meu total apoio. Comecei a dar aula desde 2008, né? Mas aí, numa missa em São José dos Campos, eu escutei o testemunho de um rapaz aqui de Guará. Após a caminhada, fiquei tocado, fiquei emocionado. E aí, eu, na hora mesmo, falei para minha esposa, falei, olha, um dia eu vou dar aula para esses rapazes. Aí ela falou, mas Guará é muito longe de São José. Dali um mês, abre a fazenda em Santa Branca, né? E aí, por intermédio de um outro colega nosso também, São José Ubita, né, que também passou pela fazenda, a gente começou a conversar e aí a gente mapeou, junto com o sensei Marinho, o que seria necessário para começar a dar aula. E a gente foi atrás de doação de kimono, a gente conseguiu tatame. E quando a gente menos esperava, tudo já estava lá pronto para poder começar a dar aula.
nós já estamos em 2, com Deus na frente, né? E a gente sabe que quando Deus abençoa, as coisas acontecem. Sonon, você foi um acolhido da Fazenda da Esperança, né? Você passou pelo processo de recuperação. Queria que você contasse um pouquinho sobre o seu processo também. Sim, né? Eu São José dos Campos, né? Eu resido lá e caí nesse mundo, né? Das drogas, caí nesse como você larguei tudo aquilo que eu tinha, né? Questão de família, questão de esporte, né, que pratico desde da minha infância, e chegar ao ponto que realmente tá tudo perdido, né, porque quando eu representando aqui os meus amigos aí, tudo da Fazenda, em geral, né, que eu falo, não é somente ali do centro masculino, e eu me coloco na posição deles, e é um orgulho muito grande estar falando aqui e representando todos eles aqui, né. Então, a recuperação é bem complicada mesmo, né? Porque quando você abrir mão de tudo, né? Lá fora, abrir mão de celular, abrir mão da sua família, abrir mão de muitas coisas, né? Aí quando você está se recuperando, você pensa, puxa, não, mas eu tenho que largar trabalho, largar as coisas, mas quando você está nesse mundo lá fora, que você não tem mais esperança, que você está totalmente voltado para as drogas, voltado para outras coisas, então é o momento na Fazenda para você refletir e buscar realmente a Deus, né? Então eu estava num momento que realmente estava difícil, tinha perdido tudo, estava quase já indo para a rua já. Aí foi aí que eu tenho um sensei meu lá de São José dos Campos, sensei Satoru, e é conhecido do sensei André. E nessa conversa me apresentou o sensei André, eles conversaram comigo, e aí que me apresentou também o seu Bita também, né, que me ajudaram e confiaram em mim, né, confiaram para que eu viesse a me transformar, né, a ter o meu sonho novamente. Eu achava que isso era impossível, né? E graças a Deus, assim, como Deus é tremendo, né, fez tudo acontecer, realmente o sonho reviver novamente, né? Não tem nem palavras, né, para falar como que isso me traz uma alegria tão grande, né? E estar representando a todos nós ali, né, da Fazenda. Então, para mim, quando eu me vi nessa oportunidade, eu vi como que é maravilha da recuperação, né? O que a Fazenda trouxe para mim foi muito gratificante. Então, realmente, quando eu sempre falo da recuperação, da Fazenda, é algo vivo, né? Algo verdadeiro, né? Que bom, né? Você falou assim, que realmente quando a gente entrega nas mãos de Deus, né, a providência, como eu já tinha falado, a providência chega. Mas assim, nós estamos aqui também com o Sensei Mário, que é o responsável técnico desse projeto. Sensei, a pergunta é para você, viu? Então, há quanto tempo que você está praticando esse judô? E conta para nós como você conheceu, como também eles falaram, né? Conta para nós, Sensei. Então, o judô, esse ano eu completo 55 anos de tatame. E é uma honra, é uma felicidade, é um fechamento assim, abençoado de Deus de estar aqui. Porque nós treinamos na nossa equipe não o eu. Porque quando a gente treina só para o lado competitivo, em função da competição, a gente cresce o nosso ego. E não é esse o nosso objetivo. Quando a gente treina, lógico que existe competição entre os parceiros de treino, mas não a competição, mas sim um ajudar o outro. Nós vamos dar uma dificuldade para que ele supere aquela dificuldade que ele tem. Então a gente fica feliz de passar uma técnica que, poxa, ele não estava conseguindo fazer, mas agora ele consegue. Então agora eu tenho que me aperfeiçoar para sair daquela técnica que ele aprendeu. Então ajuda, ganha. Então é importante a prática do judô ressignificando o eu. O eu tem que ser nós, não pode ser eu. Apesar de ser um esporte individual, mas sempre precisa de mais um. Né? Que diz na palavra, diz, onde tiver 2 ou mais eu estarei presente. Não, por que não falou onde tiver 1? Então precisa ter uma comunhão. Se não tiver comunhão, como é que vai ter Deus dentro de nós? Né? E eu achei interessante começar em Santa Branca, porque a primeira faixa da arte marcial é faixa branca. Então tinha que começar em Santa Branca. Né? Uma coincidência, né? Então achei muito interessante isso. Então, você estava falando isso, né? Então, o senhor acredita que o nosso método da Fazenda se assimilia nas
filosofias também do judô? Deveria, né? Todos quem pratica arte marcial deveria. Desculpem até o desabafo, porque infelizmente a maioria de quem pratica arte marcial é aquilo que eu estava comentando, é o ego. Deveria. Quando nós conversamos com o Frei, com o Nelson, para explicar como é a nossa filosofia, o Nelson falou para mim, que bom, nós estamos na mesma página. Ele falou isso para mim, então eu fiquei feliz, porque nós estamos realmente na mesma página, nós falamos a mesma língua. Existem 3 processos de aprendizado. É o visual, o auditivo e o sinestésico. Se você só vê e escuta, você aprende, mas no máximo em torno de 30%. Agora, quando você pratica, você aprende muito mais, porque você sente na pele. Por que quando você recebe mais um acolhido, é importante receber por aquele que passou pelo processo? Porque ele sentiu na pele. Ele tem um aprendizado muito maior do que qualquer psicólogo que não passou. Muito legal, né, Jamaica? Olha o quanto a gente está aprendendo também hoje, né? Claro, mas todos os esportes a gente vai fazendo um nível, aumentando o nível nosso, né? E no judô também tem esse troca de faixa, né? Como isso acontece? Na nossa equipe, cada equipe tem a sua metodologia, né? A nossa equipe tem uma apostila, e essa apostila é colocada desde quem começou com 3 aninhos e tem toda a sequência de faixa, né? Então tem que se fazer aquela parte técnica, que é uma das avaliações, a parte técnica, mas principalmente a parte de comportamento. Se você tem a parte técnica perfeita, mas o seu comportamento não condiz com aquilo, com a sua idade, com o seu comportamento, aí nós vamos conversar. Conversa com os pais, porque eles têm que ter a tríade, né? Família, a escola e o judô. As 3 coisas se unem em função da criança, em função do adulto, em função do aluno. Tendo essa sintonia, aí está tudo certo, porque se você fala uma coisa, na escola fala outra e em casa fala outra, a criança fica confusa. Então os pais precisam estar presentes. Por exemplo, quando nós fazemos exame de faixa, às vezes o pai ou a mãe não pode ir naquele dia do exame. Tudo bem, nós fazemos um outro dia. Mas tem pai que fala para mim, dá para você filmar e mandar para mim a filmagem? Eu falo, não, você tem que estar lá. É seu filho. Você tem que estar presente. Inclusive, quem entrega a faixa e o diploma é o pai e a mãe. E dá um abraço no filho na hora. Precisa ter essa união. A família está se perdendo. Precisa ter essa união. E o judô está aí para isso, para tentar ajudar, né? E a nossa linha de trabalho é baseada em 3 pilares. Verdade, respeito e generosidade. São esses 3 pontos que nós acreditamos que é o caminho da felicidade. E que interessante, né, Jamaica? Uniu ao tripé da fazenda, né? Trabalho, convivência e espiritualidade. Iniciativas como essas motivam todos os jovens em recuperação na nossa comunidade. Após um breve intervalo, voltaremos com os depoimentos de quem está praticando esse esporte. Fique aí! Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor.